O principal mecanismo usado por Satanás para levar o homem para o inferno é a mentira. A mentira, como eu falei em aulas anteriores, é a principal ferramenta de Satanás para levar as almas à perdição, para levar as almas ao inferno através da tentação. Essa ferramenta ela é tão eficiente que Satanás transformou ela em um sistema, implantando essas mentiras ao longo de toda a história humana, erigindo o mundo em que nós vivemos, relativizando absolutamente tudo sobre a máxima de que não existem verdades absolutas, que cada um tem a sua própria verdade. E alguns podem dizer que se trata da maturação dos tempos, da evolução natural da sociedade, que deixou para trás as amarras que lhes prendiam, que a humanidade evoluiu deixando para trás a infância que aprendia aos grilhões da religião e que agora caminha para uma vida adulta, madura, de onde emerge o novo homem, o super-homem, aquele que é completamente independente de Deus. Bem, como dizem por aí, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Ou será que não? Salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Prefiro o Paraíso. Hoje nós daremos continuidade à nossa série de postagens sobre demonologia católica. Esse é o 4º vídeo dessa série. Então eu te convido aí a sentar no sofá, pegar tua pipoca, porque hoje nós vamos falar sobre o mundo, que é um dos inimigos de Deus, como eu falei na aula passada, e que está erigido pelas mentiras de Satanás. E a gente vai abordar um pouquinho dessas mentiras e entender como nós podemos atuar no mundo de hoje, dessa tentação sistemática que está implementada na sociedade e no mundo que nós estamos inseridos hoje. Essas mentiras de Satanás, que têm sido repetidas diariamente por nós humanos, têm levado a humanidade à apostasia, ou seja, o abandono completo e voluntário da fé. E veja que isso não se trata de um alarmismo, eu não estou sendo alarmista aqui, mas de fato se trata daquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz. O Catecismo da Igreja Católica vem dizer lá no número 675 que existirá uma provação derradeira. O Catecismo vem falar o seguinte, antes do advento de Cristo, ou seja, antes da segunda volta de Cristo, segunda vinda de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer os homens aparente solução a seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Veja que a fé da igreja diz que não será a ação de alguns homens maus. Não, se trata de uma ação sistemática conduzida e arquitetada pelo próprio demônio. Ele é a inteligência por trás dessa maquinação maligna, desse plano de apostasia e de iniquidade para levar a humanidade ao abandono completo da fé. Ou seja, ele tenta a humanidade toda para caminhar rumo à iniquidade, rumo à apostasia. E faz isso de maneira metódica, contínua e histórica. E olhando para a história, e principalmente para os tempos em que nós estamos vivendo hoje, a gente pode afirmar com toda certeza que nós estamos de fato vivendo esse tempo profetizado, né? Ou seja, nós estamos vivendo o tempo da apostasia, o tempo da iniquidade. Se a humanidade ainda não está 100% na apostasia, ela está caminhando para isso. E o cenário, de uma forma geral, já está preparando o palco para a chegada do anticristo. E muitas organizações globalistas, muitas delas, na verdade todas elas, famosíssimas, né, que todos nós conhecemos, sabemos os nomes, têm arquitetado um plano diabólico de governo mundial, digno daquela famosa distopia de George Orwell, da qual tem uma cópia aqui comigo, 1984. Esse que foi um livro publicado em 1949, mas que, ironicamente, conta muito das coisas que a gente tem vivido nos dias atuais. Esse projeto de governo mundial, esse projeto de governo global, é o que a gente comumente chama e conhece por nova ordem mundial. E calma, não pula do vídeo ainda. Antes que você pense que eu estou falando aqui de teorias da conspiração, eu quero que fique claro que a nova ordem mundial não só é uma verdade, no sentido de que ela já tem sido debatida há muito tempo, esse projeto de governo global já tem sido debatido há muito tempo, como ele é um grande perigo que ameaça a igreja. Como fala o padre Monsenhor Michel Soyans, que é jesuíta, ex-professor universitário de teologia e filosofia na Pontífice Universidade Católica de São Paulo,
Ele diz que a nova ordem mundial é o maior perigo que ameaça a igreja desde a crise ariana. Mas afinal, o que é essa nova ordem mundial? Essa tão falada nova ordem mundial é exatamente um projeto de governo totalitário global que responderia a todas as perguntas da humanidade, ou seja, seria a solução para todos os problemas da sociedade, exatamente como fala o Catecismo da Igreja Católica. Essa nova ordem mundial surgiria como a solução de todos os problemas da sociedade moderna. Seria o conjunto de um governo global, um único governo global e uma única moeda universal e uma globalização perfeita. Parece utópico para você? Então, realmente é. Mas a possibilidade já entrou em debate diversas vezes na história da humanidade, inclusive recentemente, quando a gente viveu a crise sanitária do Covid-19. Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, que foi o autor desse livro aqui, Poder Global e Religião Universal, ele descreve diversos eventos, dos quais ele chama de grandes conferências, em que se debate esse assunto e se tenta instaurar ou planejar como vai ser essa instauração de um poder global. No livro, o Monsenhor ele descreve todas essas conferências, citando as datas, os nomes e os sites em que você pode consultar o conteúdo dessas conferências, o que mostra que já existe um movimento global para instaurar essa nova ordem mundial. Entretanto, para que isso aconteça, é necessário colonizar as mentes, a inteligência e o espírito de todos os habitantes do planeta. Parece impossível pretender que uma ideia, que um movimento, possa dar uma única resposta para todos os anseios da humanidade, a menos que isso seja transformado em um credo religioso. E é aqui que o negócio começa a ficar extremamente diabólico, tá? Porque para colonizar a mente, a inteligência de todas as pessoas do planeta, é necessário criar uma religião global. Não apenas um poder global, não apenas uma moeda universal, mas uma religião global. E seria uma religião extremamente relativista, em que tudo pode, a religião do amor, onde tudo é permitido, e o pior de tudo, onde o homem é o seu próprio Deus. Uma vez colonizada a inteligência de todas as pessoas, inicia-se o processo de enfraquecimento das capacidades individuais, tornando toda a humanidade em um grande rebanho, ou seja, em massa de manobra. Para isso vão usar da economia, vão utilizar da educação como um meio para doutrinar, para fazer doutrinação ideológica, vão distorcer a história de modo a esconder as suas intenções. Vão te forçar a trabalhar incansavelmente para que você não tenha tempo de pensar, e no final a recompensa pelo teu esforço vai desvalorizar a cada segundo que passa. De modo que em um futuro breve, todos deverão trabalhar, mas não possuirão nada e serão felizes. Como eu disse, essa frase parece algo vindo direto das distopias de George Orwell, mas essa é a primeira das 8 previsões para 2030, segundo o Fórum Econômico Mundial. Inclusive, vou colocar a imagem aqui para vocês verem, né, esse vídeo que foi lançado em 2016 e faziam previsões para 2030, e a primeira delas era: você não terá nada e será feliz. A própria contradição da frase lembra as palavras estampadas no prédio do Ministério da Verdade na distopia de George Orwell, em que se podia ler: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Aliás, falando em George Orwell, falando em 1984, falando de Ministério da Verdade, aqui no Brasil a gente já sofre perseguição pela polícia do pensamento, exatamente como no livro. Afinal, a gente precisa medir as palavras para falar de alguns servidores públicos. E diante de todas essas realidades, o que é que nós, católicos, devemos fazer? São Paulo nos ensina que o reino da mentira deve ser combatido com o amor à verdade. Portanto, o remédio para combater a Satanás e seus demônios é conhecer a verdade e propagar a verdade. Ou seja, para lutar contra Satanás, você precisa conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina católica, conhecer o que os santos, doutores da igreja, ensinaram ao longo dos 2000 anos de história da igreja católica. Então, Tomás de Aquino, em seu tratado sobre as auréolas, ele explica que quando uma pessoa é salva, ela recebe de Deus o que ele chama de coroa de ouro. Quem combateu a carne, que é um dos nossos inimigos, recebe a coroa das virgens. Ou seja, são aqueles que viveram a castidade, viveram a virgindade, a temperança. Estes receberão a alegria de ter combatido a carne. Aqueles que combaterão o mundo receberão a auréola dos mártires, pois somente o mártir é capaz de vencer o mundo, as perseguições do mundo. E por fim existem aqueles que combatem o demônio, que é aquele que erigiu o mundo, que implantou as mentiras do mundo. E esses que combatem a Satanás, que combatem ao demônio, combatem também a mentira e combatem com a verdade. Esses são aqueles que ganham, que recebem de Deus a coroa dos doutores. Segundo São Tomás, essa coroa dos doutores, ela é maior porque o inimigo é maior. Lógico, a gente não deve menosprezar esses dois inimigos que são potentes, que é o mundo
e a carne. Mas o maior dos nossos inimigos é Satanás. E o objeto dessa batalha espiritual contra Satanás é uma batalha intelectual. Quando Jesus deixou a Igreja Católica para nós, ele disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a ordem de Jesus foi que nós saíssemos em missão para ensinar a verdade. Ensinar é missão da igreja. Portanto, para que a gente possa combater a Satanás e combater, inclusive, esse sistema que ele construiu, que ele arquitetou, esse baralho de cartas que ele montou, é necessário que a gente cumpra esse papel missionário de levar a palavra de Deus e ser, de fato, instrumento da verdade. Meus irmãos, se vocês estão gostando desses vídeos aqui que a gente está produzindo sobre demonologia católica, já deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal, porque essa é a 4ª aula. Eu acredito que a gente ainda vai ter pelo menos mais 4 aulas aí pela frente, então se inscreve para você não perder as próximas. E em breve a gente está lançando aí a aula 5, e na aula 5 a gente vai falar um pouquinho mais sobre a carne e como a gente pode combater os pecados da carne. Então nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Até a próxima e tchau!